Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Engrandecido seja o nome do Senhor nesta manhã. Espírito Santo de Deus, conduz nossa vida à vontade plena do Pai. Espírito Santo de Deus, nos conduz pelo caminho da vereda da justiça, para que possamos agradar ao Pai em toda a nossa maneira de viver, Senhor. Espírito Santo de Deus, nesta hora de oração, Senhor, te apresento meu espírito, alma e corpo, o ministério que o Senhor me confiou, os dons espirituais que me tens concedido, dons ministeriais, eu apresento a Ti nesta manhã. Apresento a Ti a minha saúde, Jesus. Apresento a Ti a minha casa. Apresento a Ti a minha vida financeira. Apresento a Ti, Senhor, tudo o que há em mim, eu ponho diante de Ti nesta manhã. Espírito Santo de Deus, ao levantar a minha voz em oração nesta manhã, como sempre, ó Senhor, para interceder pelos santos e também pelos transgressores, que a graça nunca falte aos seus santos servos, às suas santas servas, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor continue convencendo os transgressores a arrepender dos seus pecados e entregarem suas vidas ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Espírito Santo, Jesus Cristo, Filho de Deus, como Filho do homem, foi ferido pelos meus pecados, foi ferido pela humanidade. Aleluia! E pelas pisaduras que Ele levou, sarou a igreja. E nessa manhã, Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti pela saúde do seu povo. Ah, Senhor, não me refiro apenas à saúde física. Senhor, sim, a saúde física é importante, porque esse corpo humano é muito frágil. Tu sabes, Senhor, que esse corpo humano, ele não suporta opressão, ele é frágil demais. Mas eu me refiro à saúde plena, Senhor, a cada um de nós nesta manhã. Eu rogo a Ti, Espírito Santo de Deus, saúde mental, saúde na mente. Aleluia. Sabe, Senhor, uma mente tranquila, uma mente serena, uma mente de paz. Senhor, Espírito Santo, uma mente sem estresse. Quantas vidas, Pai, com a mente turbada, com a mente cheia, e muitas vezes até de pensamentos ruins, mas eu quero rogar a Ti, Deus Pai,
a saúde mental de cada pessoa, principalmente daqueles que lidam com os muitos problemas da vida, Senhor. E quando a mente, Senhor Jesus, ela se cansa, o corpo sofre também. Quantas pessoas, Pai, nesta manhã, mentalmente cansada, eu peço a cura divina em nome de Jesus. Obreiros, pastores, mentalmente cansado, fisicamente cheio de força e de vigor, aleluia, mas mentalmente, quantos obreiros cansados, oh, aleluia, mas Tu és a cura, Jesus, Tu és a cura, Tu és a saúde, Tu és o milagre, amado, querido Jesus, através do Teu Espírito Santo nesta manhã, é o meu pedido que faço a Ti, é saúde, aleluia. Quantas mães com a mente cansada de lidar, Jesus, com os filhos, aleluia, muitas vezes os filhos incompreensível e até mesmo o marido incompreensível. E quantas mulheres com a mente cansada, esgotada, mas o Senhor é a cura, aleluia, porque o Senhor levou sobre si as nossas transgressões e as nossas enfermidades, e pela sua pisadura fomos sarados. Sabe, Espírito Santo de Deus, aleluia, dê a paz ao coração cansado, aflito, desesperado, inquieto, apavorado. Ó Senhor Espírito Santo de Deus, nessa manhã eu coloco diante de Ti, aleluia, cada vida, Senhor Jesus, a cura ministerial, aleluia. Quantos obreiros, Pai, frustrados no ministério, aleluia. Quantos obreiros, aleluia, estão se prostrados pela luta do dia a dia, pelas dificuldades do dia a dia, mas o Senhor é a cura. Dá saúde, Jesus, ao ministério na vida desse homem, aleluia. O ministério precisa, Deus está em pleno vigor, para que a obra seja exercitada com alegria. Quantos obreiros, Deus, estão gemendo? Deveria estar fazendo a obra com alegria, mas muitos, Senhor, estão gemendo, Senhor. Aleluia, só Ele entende. Tu sabes, ó Deus, que um obreiro de verdade, ele não abre a boca para ficar reclamando. Aleluia. E com isto o peso se torna maior ainda, porque ele só tem uma pessoa com quem ele pode desabafar, e é com o Senhor Espírito Santo. Ele não tem um amigo humanamente falando. Não é por falta de confiança, Senhor, mas sim pelos cuidados. E nesta manhã eu lhe peço em nome de Jesus, saúde ministerial para este homem. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, querido Jesus, eu clamo saúde sentimental. Quantas pessoas, Jesus, com a sua vida sentimental arrasada, decepcionada, traumatizada, mas Tu és a cura.
Jesus querido, Jesus maravilhoso, Rei da Glória, quantas pessoas, Senhor, acreditaram, Jesus Cristo, em palavras bonitas, concernente à sua vida conjugal, relacionamento amoroso, relacionamento mútuo, de namoro, noivado e até casamento, mas foram enganados. Eram falsas palavras de encantamentos bonitos, era apenas uma ilusão para se aproveitar de certas situações. E quantas vidas, Pai, ferida, sentimentalmente ferida, Jesus. E eu quero pedir a cura nesta manhã. Eu quero pedir o milagre nesta manhã. Aleluia. Amado Jesus, através do Teu Espírito Santo nesta manhã, essa é a manhã de segunda-feira, é o segundo dia desta campanha de oração. Pelas Suas pisaduras fomos sarados. Sabe, Espírito de Deus, aleluia. Quantas adolescentes tão jovens, desacreditadas da vida, aleluia. Satanás lançou uma seta maligna na mente, e muitas vidas, Pai, não têm prazer de viver, mas eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda a seta do Satanás, e que haja paz e amor na vida desse adolescente, Pai, jovem, moças e moços, tão jovem, frustrado, sem expectativa nenhuma. Tu és a cura, Jesus, Tu és a libertação, Tu és o alívio, Tu és o alívio, e a Tua presença é o alívio, Jesus. Aleluia. Essa manhã, Espírito Santo de Deus, rogo a Ti, meu Senhor, que pelo Seu poder eterno, remove de sobre estas vidas o fardo da culpa, da dúvida, do desânimo. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Senhor, remove de sobre a família o espírito da contenda, espírito das trevas, que haja paz em nome de Jesus. Tu és a cura, Jesus. A Tua palavra é a cura, Jesus. Lembra, meu Senhor, daquele homem que um dia disse ao Senhor: diga somente uma palavra. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E eu creio, Senhor, e eu creio que uma palavra trarás a cura, o alívio, a libertação, para que as vidas vivam a verdadeira vida. Sabe, meu Senhor Jesus, foi isso que o Senhor disse que o Senhor veio fazer. Enquanto o adversário veio para matar, roubar e destruir, o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. Amado, querido Jesus, aleluia. Senhor, eu quero lhe agradecer. Eu quero te louvar porque o Senhor é bom. Oh, aleluia, Jesus. Pai, opera o milagre de saúde. Saúde física também, Jesus, é muito importante, Senhor. Uma enfermidade crônica, repreende agora em nome de Jesus. Doença alérgica, doença crônica, hipertensão, desapareça no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda doença desapareça desse corpo.
essa doença maligna, diabólica, chamada diabetes, desapareça agora em nome de Jesus. Senhor, age nesta vida, Pai. Quantas vidas, Pai, vivendo na dependência da insulina. Jesus, Tu és a cura, Tu és o milagre. Senhor, ainda que para a medicina, Senhor meu Deus, Ele não pode o curar, a não ser viver na dependência do medicamento, mas o Senhor pode curar, Jesus. Senhor, quantas vidas, Pai, abatida, frustrado, porque o câncer, o tumor canceroso apareceu no corpo. E Tu sabes, Jesus, que esse maligno câncer é somente a mão do Senhor quem pode impedir o avanço. E eu te peço nesta manhã, aonde houver uma pessoa lutando contra o câncer, ajude essa pessoa a vencer, Jesus. Ajude essa pessoa a vencer o câncer, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor da glória, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor é um fogo poderoso, e como fogo poderoso, Espírito Santo de Deus, queima esse câncer pela raiz e faz desaparecer para nunca mais voltar, sem deixar sequela. Jesus toca no fígado de muitas pessoas, Pai, que estão com gordura no fígado. Faz um milagre. Tu sabe, Deus, que a gordura no fígado impede o fígado funcionar 100% naquilo que o Senhor o criou, com seu funcionamento. O Senhor sabe, Deus, que cada órgão do corpo humano tem um trabalho, e o fígado tem um trabalho excelente no corpo humano. Mas quantos Deus não pode trabalhar porque estão cobertos de gordura? Mas nesta manhã eu acredito na cura. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nesta manhã eu acredito em um milagre. Aleluia. Jesus, quantos, meu Deus, estão vivendo no tratamento de hemodiálise, porque o rins não funciona. Mas eu creio em milagre. Quanto, Jesus querido, meu Salvador, com dificuldade de circulação do sangue no corpo, porque as veias estão praticamente fechadas, tupidas. Jesus, mas eu creio na cura, eu creio no milagre, eu creio na mão do Senhor. Aleluia. Santo Espírito de Deus, dias maus estamos vivendo, mas se o Senhor cuidar de nós como tem cuidado, venceremos. E eu creio, Jesus, nesta palavra. Quando Deus, o teu servo, profeta, fala de teu filho Jesus, mais de 7 séculos antes de teu filho vir ao mundo. Aleluia. E do jeito que o profeta escreveu, aconteceu com ele. Ele foi pisado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi, aleluia, maltratado, zombado, caluniado e por fim levantado em uma cruz. Aleluia. Pisado, chicoteado,
E o profeta transmite a mensagem dizendo que pelas suas pisaduras fomos sarados, Senhor. E eu creio na cura nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Pai Santo, por tantas maravilhas. Senhor, te apresento minhas filhas, minhas netas, meu genro, minhas irmãs, meus irmãos na fé. Jesus, tu és a cura e eu creio em milagre. Pai, nessa manhã, obrigado. Obrigado, Jesus, por estar aqui. Obrigado, Deus, pela vida de cada inscrito nesse canal. Obrigado por essa pessoa que entrou pela primeira vez. Jesus, ela precisa de um milagre, por isso que ela estará aqui. Pela primeira vez, esse vídeo chegou a esta pessoa, não foi por um acaso, Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sim, não foi por um acaso. Amado Espírito Santo de Deus, é porque tu tem um propósito, tu tem algo a fazer sobre esta vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por cada vida que tem sido alcançado pelas nossas orações, alcançado por esse canal Oração Gera Milagre. E continua, Senhor, operando a tua vontade sobre nossa vida, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, meus amados e queridos irmãos. Por gentileza, deixe o seu like curtindo esse vídeo e compartilhe. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Oração Gera Milagre.